Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal e hoje, olha que novidade, temos mais um vídeo sobre o caderno inteligente e dessa vez eu vou personalizar esse caderno arco-íris que eu comprei recentemente. Inclusive eu fiz um vídeo de unboxing, caso vocês não tenham assistido, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês clicarem. E eu adorei esse caderno, ele é muito bonito. Só que eu comprei ele separadamente, né? Então eu comprei os discos, e aí eu comprei a capa e eu comprei um refil também pela primeira vez. E esse refil quadriculado aqui. E agora o que eu vou fazer vai ser criar algumas coisas para personalizar o meu caderno inteligente. Então algumas coisas que eu tenho aqui são esses bloquinhos de nota, inclusive esse aqui muito fofinho de gato. Eu tenho esses marcadores de página aqui que eu também quero colocar. E aí, a coisa que eu gosto de colocar sempre nos meus cadernos são as divisórias. E eu tenho essas divisórias aqui em tons pastéis da Yes. E eu já usei ela no meu caderno inteligente A5 que eu fiz. E eu quero usar para esse caderno também. E eu vou mostrar exatamente como fazer isso para vocês. Além disso, eu também quero colocar uma divisória transparente. Então, eu peguei essa pasta aqui que eu não uso e vou cortar um pedaço dela para fazer uma divisória. E eu também peguei essa outra pasta aqui azul, que ainda não tenho certeza se eu vou usar ou não, que ela é meio ruim de usar, porque olha só. Ela abre assim, é uma pasta meio esquisita, nunca vi isso. Mas então eu talvez use essa pasta aqui para fazer marcadores de página do caderno inteligente. Então, aqueles pequenininhos que você pode comprar o kit, talvez eu faça isso. As últimas duas coisas são um bloco de folhas. Essas folhas aqui são de um caderno antigo que eu tinha, que eu não completei o caderno, então eu tirei as folhas que sobraram. E eu também tenho essa pastinha zip aqui, que eu ganhei, eu tenho várias delas. E eu queria diminuir ela um pouco para colocar no caderno inteligente também, porque eu acho que vai ficar bem legal ter uma pastinha dessas dentro do caderno. E aí, como vocês podem ver, ela é muito maior do que o caderno, e o que eu vou fazer vai ser cortar ela. E aí eu acho que eu vou costurar as laterais e aqui a parte de baixo, para conseguir usar ela direito. Mas vamos ver como fica, né? Enfim, o que eu vou começar fazendo vai ser a divisória, ou melhor, as divisórias. Então, vou tirar elas aqui do saco. E aí, o que eu vou fazer vai ser simplesmente pegar uma folhinha aqui do caderno inteligente, essa primeira mesmo, e eu vou usar ela como base. Então, vamos tirar o caderno inteligente daqui. Eu vou usar ela aqui como base. Dá pra ver que esse tamanho aqui de aba, né, não vai ser bom, porque vai ficar muito grande. Então, eu vou medir aqui a página e vou ver qual vai ser o tamanho de aba que eu vou usar. Então, gente, o tamanho de aba que eu vi aqui vai ser... Cada aba vai ter um comprimento de 4,5 e as bordas aqui da folha, desse iniciozinho, vão ter 0,3. Porque aí chega nesse número aqui, que é 23,1, que é o tamanho da divisória. Então, pra começar, vou pegar isso aqui e vou medir 4,5. Muito bem, agora que eu marquei 4,5, o que eu vou fazer vai ser pegar essa divisória aqui e vou usar ela como base para fazer a marcação desse formato aqui, porque aí fica tudo igual. E aí agora eu vou verificar se tem 4,5 mesmo. Perfeito. Agora é só cortar com uma tesoura, lembrando de tomar cuidado para arredondar os cantos, ok? Pronto, gente, já fiz essa primeira abinha aqui, dá pra ver a diferença dos tamanhos, né? E é só fazer isso para todas as outras abas, vai demorar um pouquinho e vocês têm que se certificar que elas estão na altura certa, tá? Então, por exemplo, essa aqui, a gente vai cortar ela aqui, então vai perder essa quantidade de divisória. E aí ela precisa ter esse tamanho certinho. Eu recomendo fazer uma divisória de cada vez, porque aí você não só se certifica de que está no formato certo, mas também se certifica que o tamanho da divisória é o correto, ou seja, que a abinha está na posição certa e que a divisória em si cabe dentro da página. Porque senão você pode acabar tendo o problema de cortar demais a divisória e aí ela vai ficar menor do que a página. Esse problema é principalmente recorrente no caso das divisórias grandes, ok? Nas divisórias médias eu não tive problema e na A5 você também não vai ter. Bom, depois que eu terminei de cortar todas as divisórias, eu passei para a parte de juntar elas. Como eu vou cortar todas elas e furar elas juntas, eu gosto de colocar fita durex na posição certinha para elas não se mexerem enquanto eu corto e furo as divisórias.
Agora eu peguei a folhinha do caderno inteligente e marquei onde eu iria cortar. Eu estou usando um estilete e um pedaço de papelão para não arranhar minha mesa, mas vocês podem fazer isso com tesoura. Eu só recomendo mais o estilete porque é mais fácil e mais rápido. Se vocês tiverem uma refiladora, é ainda mais fácil e mais rápido. Eu comprei uma recentemente, mas ela ainda não chegou, então eu ainda estou fazendo isso à mão. Depois eu me certifiquei de que estava preso de novo, porque eu tinha cortado fita durex. Eu marquei os furos e comecei a furar com o meu furador, como eu sempre faço. Eu particularmente acho mais fácil furar e cortar quando elas estão juntas, porque se você for furar só uma, como essas divisórias são plásticas e meio molengas, acaba grudando e acaba sendo mais difícil de furar, então eu recomendo furar tudo junto. Bom, depois que eu terminei de furar tudo, eu só verifiquei que estava tudo correto. E aí, para finalizar, eu cortei um pouquinho mais porque estava me incomodando o fato dela ser um pouco mais comprida do que a folha. Então, só estava mexendo nos detalhes mesmo e arredondando os cantos, porque eu acho que fica mais bonito com os cantos arredondados. Depois disso, é só você tirar o durex e aí você já pode colocar as divisórias no seu caderno inteligente da maneira que você preferir. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para divisória transparente. Então, como eu falei antes, eu estou usando uma pasta transparente que eu não usava mais, né? E essa pasta ela é mais grossinha. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora de cortar essa pasta transparente é que o lado texturizado, né, que tem aquela texturazinha, tá para fora e não para dentro. Porque assim você vai conseguir deixar a parte lisa para dentro e aí você vai conseguir colar os seus bloquinhos de notas ou então adesivos e eles vão ficar protegidos. Senão, eles não vão ficar tão protegidos. Então, tomem cuidado pro lado rugoso, pro lado que tem textura ficar do lado de fora, ok? Então, imaginem que a parte texturizada está para cima, vocês vão fazer o furo no lado esquerdo. Se a parte texturizada estiver para baixo, vocês vão fazer o furo no lado direito. Isso é, novamente, para ter certeza de que os seus bloquinhos autocolantes e adesivos estarão protegidos. E agora eu só estou colocando os meus bloquinhos. Eu decidi colocar esse de formato de gato e eu gostei muito dele, achei muito fofinho, por isso que eu quis colocar ele. Agora para a parte dos marcadores de página é muito simples, é só você pegar um pedacinho daquela pasta transparente ou de qualquer outra pasta e fazer do tamanho do seu marcador de página. Então, por exemplo, o meu só vai ter 3 furinhos, porque ele não é muito comprido. E aí é só você furar como normalmente e eu arredondei os cantos também. Eu resolvi tentar fazer marcadores de página para o meu caderno inteligente com essa pastinha azul, mas para falar a verdade, eu não sou muito fã dessa cor e também acabou dando errado da primeira vez, porque eu esqueci que os furos têm que ser um pouco mais embaixo, porque tem que ter uma abinha para fora, né, para você conseguir usar isso como marcador de página. A segunda vez que eu fiz deu certo, mas eu continuei não gostando muito, então não vou usar isso. Agora vamos colar os marcadores de página na partezinha da pasta que a gente cortou e furou. E eu usei cola bastão e também prendi com durex para ter certeza de que não ia sair. E é muito simples de fazer isso, você consegue fazer isso super rápido. A única coisa é que eu decidi mudar um pouco a posição dos adesivos, dos bloquinhos, porque quando eu fechava, eles estavam ficando em cima dos marcadores de página e aí estava deixando o caderno muito gordinho. Então eu fiz da maneira que eles não se encontravam. Agora vamos passar para a parte da pasta zip. Eu adoro essa pasta, eu acho que ela é muito, muito útil, muito fácil de usar. E eu vou simplesmente cortar ela do tamanho do caderno, do tamanho da folha do caderno inteligente que eu estou usando, que no caso é o médio. Eu vou me certificar de que a folha está alinhada com a parte do zíper, então eu não estou cortando a parte do zíper e eu estou deixando um pouquinho de espaço embaixo também para ter certeza que eu não vou ter problemas. E aí é muito simples, é só a gente cortar com uma tesoura mesmo, essa pasta é super fácil de cortar, mesmo a parte do zíper. E aí eu tinha pensado inicialmente em costurar, só que é muito mais fácil usar uma fita durex transparente para fechar as pontas que você cortou, então foi isso que eu decidi fazer. E aí eu usei um pedaço de fita grossa para fechar isso e eu fechei até o topo lá para o pininho do zíper, né, não sair. Então tomem cuidado para fechar essa partezinha também. E aí depois é só pegar uma folha do caderno inteligente e marcar os furos. Lembrando de verificar se o tamanho está correto. Então a partezinha do zíper eu fiz com que ficasse mais para fora das folhas, para ela não atrapalhar as folhas.
E dessa maneira, quando você fecha o caderno, não fica tão gordinho. Então eu diria para vocês fazerem ela um pouquinho mais larga do que a folha do caderno inteligente, exatamente para o zíper ficar um pouquinho de fora, não da capa, tá? Não é para ficar de fora da capa, mas ficar um pouquinho de fora das folhas. Até porque fica um pouquinho maior, então é melhor, eu acho, pelo menos. Aí depois é só você furar, como eu falei, e às vezes você precisa furar um pouco mais largo, porque fica um pouco mais fácil de você virar a pasta zíper ou então a folha. E como vocês podem ver aqui, está funcionando perfeitamente. Agora eu vou colocar alguns restinhos das divisórias que sobraram. Eu uso esses restos, por exemplo, para fazer abinhas para minha agenda, que é pequenininha. E eu gosto muito dessas cores pastéis, então eu acabo guardando tudo que tem esse tipo de cor. E como vocês podem ver, essa pastinha é muito prática, dá para colocar qualquer coisa que vocês queiram. E é só fechar depois e tá pronto. Lembrando que se vocês tiverem dificuldade para virar a pastinha ou então virar a folha ou uma divisória, aumentem um pouquinho o furo e também aumentem um pouquinho o rasgo. Como vocês podem ver, aquele zíperzinho está um pouquinho para fora, como eu disse, e ele está fechando perfeitamente. E eu vou mostrar aqui para vocês por que isso acontece. Como o zíper está um pouquinho para fora, ele não encosta nas folhas, então fica exatamente no espaço entre o final das folhas e o final da capa do caderno. E aí ele fica protegido lá dentro, sem atrapalhar o resto das coisas que estão no seu caderno. Para mim, o que mais atrapalha é o elástico, mas eu resolvi continuar usando o elástico de qualquer maneira. E eu acho que vai ser muito prático de usar tudo isso. Eu até pensei em também fazer as folhas do caderno, do caderno que eu não estava usando mais, só que aí o meu caderno ia ficar muito gordinho e eu estava um pouco sem paciência para fazer, então eu resolvi não fazer isso. Mas nos próximos vídeos, eu não sei quando vai ser o próximo vídeo sobre o caderno inteligente, mas eu consegui fazer um template para folhas pontilhadas. Eu estou trabalhando agora nas folhas pautadas e nas folhas quadriculadas também. Então eu vou conseguir imprimir as minhas folhas pontilhadas. Eu comprei um bloco de 500 folhas de 90 gramas. Então vai ser praticamente a mesma coisa que comprar as folhas originais do caderno inteligente, só que a única diferença é que eu vou ter que furar em casa. Eu pretendo comprar um furador para o caderno inteligente, porque eu sei que existe um do Happy Planner, que infelizmente é muito caro aqui no Brasil. Se você encontrar, é cerca de R$400, mas ele faz todos os furos direitinho, furo cogumelo. Mas isso vai ser um investimento para o futuro. No momento, eu comprei uma refiladora, né? Então vai ser mais fácil de cortar os papéis. E eu vou conseguir imprimir as minhas folhas pontilhadas. Então já há um avanço muito grande. No próximo vídeo do Caderno Inteligente vocês vão ver isso, eu vou mostrar exatamente como fazer suas folhas pontilhadas em casa, também como fazer suas folhas quadriculadas ou pautadas, e aí vocês vão conseguir imprimir elas em casa e simplesmente colocar no seu Caderno Inteligente, como eu coloquei as divisórias e essa pastinha aí. Então vai ser muito fácil. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou simplesmente fazer um tourzinho aqui para vocês do caderno finalizado. Então, virando aqui a capa, a gente tem a primeira divisória transparente, que é bem grossinha, a minha pasta transparente era grossa. E aqui tem os meus bloquinhos de nota, que eu sempre gosto de ter à mão, e o meu bloquinho de gato, que eu achei fofo, então eu quis colocar. E aqui tem os meus marcadores de página, nesse pedacinho de pasta transparente, que eu também furei. E agora a gente vai para as divisórias. As divisórias, uma coisa que eu fiz foi aumentar um pouquinho os furos e também os rasgos para elas conseguirem virar mais facilmente, porque elas estavam agarrando um pouco na hora de virar. Isso é porque o meu furador, se eu não me engano, ele faz furos de 5 milímetros. E o furo do caderno inteligente é idealmente 6 milímetros, então eu sempre aumento um pouquinho para ser mais fácil de virar. Para essa divisória transparente, eu resolvi cortar um pedacinho da divisória rosa, porque eu achei que essa cor é um pouco apagada, então não gostei tanto como a abinha. E aí eu coloquei a abinha rosa para conseguir enxergar melhor essa divisória. E deixei o resto transparente mesmo, que é a cor dela. E aqui estamos no final. Como vocês sabem, eu comprei o refil quadriculado. Eu não gostei tanto porque ele é muito escuro, as linhas são escuras.
E aqui no final tem a pastinha zip, que eu adorei. Eu só recomendo que vocês usem uma pastinha zip que não tem nada escrito, porque a minha tinha uma coisa escrita e eu não vou conseguir me livrar dela, então vai ficar uma coisa um pouco estranha ali no final, com aquela palavra e aquele desenho, mas enfim, deu certo e tá funcionando super, super bem. E agora aqui no final eu simplesmente prendi com durex os elásticos para eles não estragarem tanto as minhas folhas e também para eles ficarem um pouco mais para cima, para amassar menos tudo, né? Enfim, gente, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e participar do sorteio do Caderno Inteligente que está acontecendo, hein? Que vai até dia 12/7. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos!